a minha maior percepção ao longo desses 30 anos é ver que o Brasil produz mais, de maneira mais competitiva e mais profissional. Nós somos um mercado extremamente importante e um mercado que movimenta muitos recursos. O ES Brasil Entrevista de hoje está com Larissa Delboni, diretora executiva do Festival de Cinema de Vitória, que vai falar sobre a 30ª edição do maior evento de audiovisual do Espírito Santo e também sobre essa produção cinematográfica brasileira que o público vai poder conferir no festival entre os dias 18 e 23 de setembro. Obrigada pela presença, Larissa. Quais são os principais destaques dessa edição do Festival de Cinema de Vitória que o público não pode perder? Olá, ES Brasil. Obrigadíssimo pelo convite. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a 31ª edição do festival. Eu acho que o que o público não pode perder são os filmes produzidos e realizados no nosso estado. A gente tem uma mostra competitiva que chama Foco Capixaba, que é uma mostra que traz o panorama dos filmes produzidos aqui. E eu acho que tem uma relação muito próxima com o nosso público. Além das oficinas, dos debates, esse ano o festival vem com blocos de formação que são extremamente importantes. A gente vai fazer alguns workshops dentro do Hub AS+, que é um equipamento que fica pertinho ali da Costa Pereira. Então, acho que é uma oportunidade da gente se encontrar, assistir cinema brasileiro e conversar sobre as possibilidades de produção, as janelas de exibição e, principalmente, essa relação entre os filmes e o nosso público. Eu acho que o mais interessante de um evento com a longevidade que o Festival de Cinema de Vitória tem é acompanhar os estilos de produção e a gente entender que os filmes dialogam muito com o que está acontecendo no nosso país. Então, a gente vem de uma safra de filmes muito potentes, filmes muito politizados, filmes com uma relação com a diversidade do povo brasileiro que é impressionante. O festival conta com 11 mostras, então nessas 11 mostras a gente consegue pincelar um pouco, além de tudo que foi produzido, mas de tudo que está sendo discutido no nosso estado. Essa semana está acontecendo o Festivalzinho de Cinema de Vitória, que é o nosso braço de formação de plateia. A gente atendeu a 2.500 crianças em 2 sessões diárias, e eu acho que as discussões sobre o que acontece no nosso cotidiano começam já no festivalzinho, com filmes de classificação indicativa livre, até as mostras competitivas que começam agora no dia 20 de julho. Então, acho que a minha maior percepção ao longo desses 30 anos é ver que o Brasil produz mais, de maneira mais competitiva e mais profissional. Nós somos um mercado extremamente importante e um mercado que movimenta muitos recursos. Toda a história tem um monte de lado. Quando a gente junta, muda tudo. O festival tem algumas responsabilidades de preservação de memória que são muito importantes para a gente e que fazem parte, inclusive, das contrapartidas que a gente tem com os nossos patrocinadores. Eu acho que um dos produtos que o festival tem de maior relevância de produção de dados, de produção de recorte histórico, são os cadernos de homenagem. A gente produz 2 biografias, uma do nosso homenageado nacional e uma do homenageado capixaba, além de produzir um site. Todo ano o festival tem um novo site, e nesse site a gente tem ali tudo o que aconteceu. Então, você tem um recorte de todas as sessões, de média estimativa de público, todos os textos produzidos, além de um catálogo da edição, que traz aí o filme, os diretores, a equipe técnica, um pouco dessa sinopse. Eu acho que o Festival de Cinema de Vitória, ao longo desses 30 anos, conseguiu produzir um recorte muito fiel do que foi realizado no Brasil, do que nós conseguimos exibir, tanto em caráter competitivo quanto em caráter apenas de exibição, e ter essa memória preservada. Acho que são coisas muito importantes e que ficam para fins de pesquisa. Eu acho que são homenageados que têm a cara do cinema brasileiro e muito mais do que isso, assim, eles têm a cara da cultura do nosso país, da mensagem que o festival se interessa, em propagar. A escolha da Sueli Bispo foi para a gente uma felicidade, ela ter aceito. Além de ser uma atriz muito importante, de ter representado papéis muito importantes, ela faz parte da história do cinema do Brasil. Ela está em produções que dizem muito sobre o nosso estado, muito sobre o nosso país.
Além de tudo, foi uma mulher à frente do seu tempo em várias coisas, foi diretora do MUCANI, que é um museu extremamente importante. Então, a gente conseguiu aí contar um pouco da história dela através de fotos, imagens e de algumas entrevistas que nos renderam muitas alegrias. E homenagear Lázaro Ramos é homenagear a brasilidade, um homem extremamente importante, que fez alguns programas no Canal Brasil que discutem cinema brasileiro, que falam um pouco dessa nossa vivência. Então, eu acho que é um ano de muitas felicidades e um ano de contemplar personalidades importantes para o cinema brasileiro. São 11 mostras competitivas no festival. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a diversidade de gêneros e temas que abordam os filmes selecionados neste ano. São 11 mostras, elas são divididas aí ao longo dessa semana em que a cidade de Vitória vira a capital do cinema brasileiro. Essas mostras são divididas algumas temáticas e outras não. A nossa mostra mais antiga é a mostra competitiva de curtas, então ela acontece durante todos os dias do festival nas sessões noturnas, seguida pela mostra competitiva de longas. A gente tem a mostra Foco Capixaba, que é essa que a gente já havia comentado, que traz um recorte mesmo da produção do nosso estado. Temos a Mostra de Cinema e Negritude, que eu acho que é uma das mostras mais importantes e mais potentes que a gente tem. Seguida pela Mostra Ambiental, que a gente precisa discutir quais são os impactos da nossa estadia no planeta, e isso o cinema consegue descrever de uma maneira muito, muito didática, então eu acho que a gente precisa discutir isso também. Tem a Mostra Infantil, que é essa do festivalzinho que a gente já está executando, e seguida por outras que têm, né, uma temática, além da mostra LGBTQIAPN+, que trata dessa diversidade. O festival consegue, nessas 11 mostras, fazer um arcabouço importante de tudo que foi produzido. São muitos filmes exibidos, a gente tem janelas de exibição que vão desde filmes com classificação indicativa livre até outros com temática mais restrita pelo quesito da idade. Todas as entradas são gratuitas, então a gente consegue atender a um público diverso e cada dia maior. Eu gosto muito de dizer que o Festival de Cinema de Vitória é um festival que atende muito bem ao público periférico. A gente tem algumas sessões que o festival disponibiliza transporte a partir de mobilizações comunitárias. Então, a gente consegue permear não só Vitória, mas como os municípios que estão no nosso entorno. Eu acho que o público pode esperar uma safra muito forte, uma safra de filmes que vem dialogar mesmo com tudo que a gente está vivendo. E eu acho que o mais importante, todos os filmes exibidos no festival são inéditos para o público do Espírito Santo. Então, a gente consegue aí ter um apelo de público muito grande, as sessões são gratuitas, o local, né, o Sesc Glória, é de facílimo acesso, então acho que o público pode esperar cinema brasileiro, e na sequência a gente tem os debates, então eles conseguem encontrar com os diretores. Os debates acontecem sempre no dia seguinte, no Hotel Senac do Boi, e é um momento que os espectadores, os diretores e produtores se encontram para a gente entender como é que esses filmes chegam até as telas, né? Desde o processo de produção até a exibição final para o público. Olha, eu acho que a maior conquista do cinema brasileiro é existir. A partir do momento que a gente passou por uma criminalização da linguagem, a gente passa aí por um processo muito delicado de marginalização da cultura. O cinema brasileiro existir, se propor a discutir os temas que discute, eu acho que é muito importante. Outra coisa que eu acho fundamental é a capacidade de mercado. O cinema brasileiro hoje é um produto que tem mercado tanto interno quanto externo. A gente vê que as produções movimentam muito. Hoje, se a gente fizer um comparativo, a última pesquisa que saiu foi em 2021, mesmo com os estragos que a pandemia fez, hoje uma das indústrias que mais faturam no nosso país é a indústria do entretenimento, e o Brasil está ocupando cada vez mais as plataformas por demanda. Eu acho que nada substitui a tela grande, a emoção de ir ao cinema, mas ocupar as plataformas por demanda para a gente é importante também. Então, eu acho que o cinema brasileiro é mercado, é uma indústria que movimenta muito, e a indústria do entretenimento é não poluente. Então, a gente consegue discutir temas importantes, a gente consegue produzir conteúdo relevante
a partir de uma indústria que é criativa. Isso é fundamental. Obrigada pela participação, por aceitar o convite para falar mais sobre o Festival de Cinema de Vitória. E se quiser deixar uma mensagem para quem nos assiste, o espaço é de você. Eu que agradeço. Esse Brasil foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer contar um pouquinho do Festival de Cinema de Vitória. Esse ano a gente está na 31ª edição. E é muito importante dizer que a participação do público é que nos mantém há tanto tempo acontecendo. O festival tem alguns patrocinadores muito importantes, a ArcelorMittal, a Petrobras, o Instituto Cultural Vale. E é importante ressaltar que não existe desenvolvimento cultural sem investimento. E a gente passa no Espírito Santo por um processo extremamente promissor, onde o Estado investe muito em cultura, investe em economia criativa e faz com que a gente esteja aí ocupando cada vez lugares mais importantes na cena brasileira de cultura. Então, eu queria deixar o convite para o público do ES Brasil acompanhar com a gente a Semana do Cinema no Espírito Santo. Obrigada. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e não deixe de curtir e comentar. Siga também nossas redes sociais. Até mais!